Bom, galera, então agora vamos analisar o que as provas, né, o que alguns autores gostam de chamar dos tipos de independência. Eu, particularmente, sou um pouco crítico disso daqui. Você vai entender por quê. Vamos lá. Eles trabalham com 3 tipos de independência. Então, sendo bem pragmático para a sua prova, tá? Para a prova do vestibular, para a prova do Enem, principalmente para os demais vestibulares. Quais são os 3 tipos de independência? Eles chamam de independência pacífica, independência violenta, independência tardia. Beleza? Vamos entender o que é esse. O conceito é esse. A independência pacífica foi um processo no qual as metrópoles teriam concedido aos poucos um processo, né, essa independência das suas colônias com o claro objetivo de manter uma influência política e principalmente econômica sobre essas regiões. Exemplos. A França, com algumas colônias como, por exemplo, Camarões, Togo e Senegal, ou ainda praticamente todas as colônias inglesas, né, como a Índia, e aí, pô, volta aí, é porque eu ia falar exatamente, a Índia era o último, pode mandar daí. Ou ainda todas as colônias inglesas, né, como o caso da Nigéria, como o caso da Índia. Só que aí a gente tem um pequeno problema. Vai falar assim, poxa, peraí, pacífica? A independência da Índia, por exemplo, é pacífica? E aí alguns autores fazem uma ressalva. Não, na verdade a gente considera pacífica porque não houve de fato uma guerra efetiva entre esse país, uma guerra organizada entre esses países, né, entre essas regiões, tá, essas colônias e a sua metrópole. Embora eles reconheçam que durante esse processo alguns conflitos possam ter acontecido. Então eu particularmente não consigo chamar de pacífico um processo de colonização onde morreram milhares de pessoas por um viés extremamente autoritário, né, onde forças armadas de um país como a França ou a Inglaterra, né, chacinaram homens, mulheres e crianças em determinados episódios e no final chegar aqui na aula e falar para você que isso foi um evento pacífico. Então isso me dói, isso é muito complicado para mim. Tá? Então, assim, isso é um questionamento. Quem sabe isso até apareça na nossa prova um dia, uma questão que peça para você questionar essa visão, esse conceito de descolonização ou de independência pacífica. Tudo bem? Então tá, então a gente vem com o terceiro momento, que é a violenta. E aí os principais casos são os franceses. Né? O caso francês da Indochina, lá na Ásia, e o caso da Argélia, na África. Então, aí esses seriam aí 2 grandes eventos de uma descolonização violenta. Perfeito? E que a gente vai falar, inclusive, já aqui nos casos específicos. E nós temos o terceiro caso, que é a chamada descolonização tardia. E aí, basicamente, são as colônias portuguesas. Na verdade, a gente deve se lembrar que o projeto de colonização de Portugal se efetivou, se concretizou já no século XX. Ali na década de 1930, Salazar, né, o grande fascista português, conseguiu efetivar o projeto de colonização, né, desse país dentro da África. Então, Angola, Moçambique, Porto Príncipe, né, Guiné, essas regiões foram de fato colonizadas na década de 30. Então é de se imaginar que na década de 40, final da década de 40, década de 50, Portugal não estivesse nos planos ainda do regime salazarista português abrir mão desses territórios. Então nós teremos guerras prolongadas, tá, pelo processo de independência, principalmente na região de Angola e de Moçambique. Então essas guerras vão se prolongar até uma revolução, um processo interno que acontece em 1974, que é a Revolução dos Cravos, ou a Revolução dos Capitães de Abril, que vai levar à queda do regime salazarista, e aí sim Portugal negocia ou admite a independência das suas colônias. Aí olha aqui uma nova ressalva. Então o processo de independência tardio também é um processo de independência o quê? Violento. Então olha como é que é complicado isso. A gente está trabalhando aqui porque aparece na prova. Olha como é complicado. O processo de descolonização que é feito considerado pacífico, não foi tão pacífico assim, né? O processo que é considerado violento, beleza, esse aqui é o único que não tem erro, ele é violento mesmo, né? Reconhecido por todos como processo violento. E o processo de descolonização tardia também é violento em alguns casos, né? Porque realmente algumas outras colônias portuguesas acabaram indo no conjunto ali, não se envolveram diretamente em guerras, tá? Mas não importa. Então, assim, de qualquer forma, essa divisão entre pacífico, violento e tardio pode e deve ser questionado por vocês. Tudo bem? Mais importante você entender
e aí sim, uma vez entendido, você poder questionar, tá bom? E agora, para que a gente possa entender melhor, materializar esse processo, nós vamos falar de alguns casos muito importantes, nós vamos escolher alguns casos aqui, tá? Que inclusive terão relação direta com o fenômeno que se vive na época, porque se nós falamos que essa descolonização aconteceu principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, nessas décadas de 40, 50, 60 e 70, no caso português, é de imaginar que esse processo de descolonização esteja diretamente relacionado ao fenômeno da Guerra Fria. E nós temos aqui alguns eventos muito importantes que podem aparecer na nossa prova.